Eu estou de volta à mesma chácara onde eu estive em algum momento deste ano de 2019, que é essa chácara aqui. Se você assistiu o vídeo onde eu falo sobre por que precisamos usar roupas, você se lembrará dessa chácara. E eu quero deixar nesse momento uma mensagem ao seu coração, desta vez com relação à certeza que devemos ter de que estamos no caminho certo, de que não estamos perdendo tempo, não estamos embarcando em nenhuma conversa fiada, em nada assim, em nenhuma, digamos assim, não estamos sofrendo nenhuma lavagem cerebral, não estamos sendo enganados, nós devemos ter a certeza absoluta de nossa fé em Jesus Cristo, porque as evidências estão aí para todos verem, e quem conhece o caminho certo, quem já teve uma experiência com Jesus, sabe que nós tomamos a melhor decisão de nossas vidas, porque nós vemos ao nosso redor, em cada momento de nossas vidas, a partir do momento que nos rendemos a Jesus Cristo, nós vemos Deus agindo em nós, em nossas vidas, nas vidas das pessoas ao nosso redor, Deus nos usando para fazermos a vontade dEle, para sermos bênçãos na vida de outras pessoas. Então, quero relatar brevemente uma experiência que eu tive nos últimos dias, na verdade ontem. Eu estou gravando esse vídeo no dia 12 de outubro de 2019, dia, aliás, em que eu comemoro 45 anos de idade, é meu aniversário. E ontem à tarde eu estava voltando do meu serviço, aí dois jovens conversaram do meu lado. Um, se eu não me engano, estava meio desviado, estava assim, sem ter um lugar certo para ir, e a outra era agnóstica. Os dois estavam conversando sobre alguns assuntos relacionados à fé, inclusive falando por que não frequentavam igrejas, por que não tinha esse interesse em fazer parte de uma igreja cristã. Porque assim, eu analisando bem o mundo ao nosso redor, eu imagino que muitos não frequentam o meio cristão, ou são ateus, ou são agnósticos, enfim, não têm interesse no Evangelho de Cristo. Por quê? Porque seja por influência de pessoas de outras religiões, seja por influência de militâncias ideológicas, seja por influência de professores, de gurus assim de autoajuda, ou mesmo por influenciados por influenciadores digitais e outros tipos de escritores, enfim. Essas pessoas acreditam que filósofos, inclusive, vários filósofos têm esse pensamento de que não existe uma verdade absoluta. Cada um tem sua própria verdade, e se a pessoa é feliz em sua verdade, ela deve ser respeitada em sua individualidade, em sua verdade, e ninguém deve tentar convencer a pessoa de que a verdade dela não é verdade absoluta. Ou seja, então, é mais ou menos esse discurso. Toda verdade é relativa, não existe uma verdade assim, concreta, uma verdade absoluta. Cada ser humano tem a sua própria verdade, e devemos respeitar esse ser humano com a sua verdade, e não devemos convencer essa pessoa de que a verdade que ela está seguindo é mentira. Então esse pensamento é maligno, esse pensamento é diabólico. E infelizmente boa parte da humanidade está mergulhada nesse pensamento de que cada um deve seguir sua própria verdade. Ninguém deve ter essa individualidade invadida, uma coisa assim. Tanto é por isso que em muitos países hoje em dia é crime pregar o evangelho em público. O evangelismo de rua em muitos países, acho que da Europa inclusive, é proibido, porque por causa exatamente dessa questão de você ter a individualidade respeitada. A pessoa tem que ter a sua própria individualidade, tem que ter sua própria verdade, e ninguém deve tentar convencê-la do contrário. Mas eu gostaria de deixar um texto aqui para você refletir, para você ter certeza de que existe sim uma verdade absoluta, e essa verdade está contida aqui, na Palavra de Deus. Porque a verdade absoluta é a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. E eu deixei apenas um texto aqui para você ter a certeza disso. Na verdade, dois, que estão na segunda carta de Paulo a Timóteo, primeiramente no capítulo 1,
do versículo 3 ao 12, onde o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, que era um discípulo de Paulo, que estava começando a ter o seu ministério, o seu pastorado, e Paulo escreve assim a Timóteo, em sua segunda carta, do capítulo 1, do versículo 3 ao 12. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Ou seja, Timóteo foi consagrado pastor ou presbítero, depende do contexto de cada um, da igreja onde ele estava. No versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que foi constituído pregador e apóstolo, doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, no caso, até a volta de Jesus. E só para completar aquilo que eu disse logo no começo, que eu encontrei aqueles dois jovens conversando sobre a fé, por que não frequentava a igreja, por que não gostava de frequentar uma igreja cristã. Aí eles entraram no ônibus junto comigo, acabaram ficando em pé atrás de mim, e o Espírito Santo me incomodando, o Espírito Santo falando muito forte no meu coração. Eu tinha 2 folhetos evangelísticos que eu tinha recebido durante o evangelismo que houve lá na praça perto da igreja do qual faço parte, e esses folhetos eu acabei entregando para esses 2. Não sei o que eles fizeram com esses folhetos, se eles leram, se eles jogaram fora, se eles guardaram, não sei, Deus é quem sabe, mas eu tenho certeza que a semente foi implantada no coração de cada um deles. E para completar, eu gostaria de encerrar com, aqui está ainda na segunda carta de Paulo a Timóteo, só que no capítulo 2, versículos 11 a 13, para que você tenha certeza de que você não está sendo enganado, você não está sendo iludido, se você teve uma decisão por Jesus Cristo, se você decidiu ser servo de Jesus Cristo, se você decidiu seguir o Evangelho de Cristo, você não está perdendo o seu tempo, você está ganhando um tempo precioso aqui na Terra para ser completado na eternidade. Quando nós formos para a eternidade com Jesus, nós desfrutaremos de tudo isso. É claro que devemos continuar sendo fiéis a Jesus, devemos continuar pregando o Evangelho, devemos continuar testemunhando a Jesus Cristo, não somente com palavras, mas também com nossas atitudes. Mas o Espírito Santo nos orientará em tudo isso, o Espírito Santo nos revestirá de poder, de compreensão, de tudo que for necessário para podermos ir adiante, podemos ser fiéis até o fim. E aqui na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 11 a 13, uma certeza para todos nós. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Portanto, por mais que você diga que Jesus não existe, que Deus não existe, que o Evangelho é uma mentira, que a Bíblia é uma mentira, Deus continua sendo Deus, e a Bíblia continua sendo Bíblia, o Espírito Santo continua agindo, mesmo que você não acredite nele, e Jesus Cristo continua sendo Filho de Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e virá essa terra para julgá-la com toda a justiça. Então que Deus abençoe, que Deus oriente. Se você permanece, se você compreendeu essa palavra e acredita que mais pessoas devam ouvi-la, devam ouvir essa mensagem, compartilhe ao máximo número possível de pessoas. Deus abençoe, Deus oriente. Se esse vídeo curto, compartilhe, se favorece, inscreva-se no meu canal, que Deus abençoe. E até depende se quiser. E fique com essa paisagem maravilhosa.
Ah,